Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que temos a oportunidade de nos colocar na presença do Senhor e assim deixar que Ele venha e faça, venha e nos ensine tudo aquilo que Ele deseja para a nossa transformação, para a nossa santificação, nossa conversão. Sou o irmão Daniel Arcanjo, uma grande alegria estar aqui com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal da Comunidade Chuva de Rosas. E que nós possamos, neste momento, abrir nossos corações e deixar a Santíssima Trindade tomar conta de nós. Deixar a Santíssima Trindade nos ajudar. Chamar, clamar pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo e deixar que Ele possa, através do poder do seu Santo Espírito, vir ensinar para nós e vir conceder todos os dons que nos são necessários. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, e esteja conosco agora. Vem, Espírito Santo de Deus, e habita neste lugar, tocando nossos ouvidos, tocando nossos olhos, tocando nosso nariz, tocando nossa boca. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar nossa mente. Vem, Espírito Santo de Deus, e aflora nossos sentidos para que sejamos também aqueles que estão conectados com os sentidos espirituais. Vem, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos escutar tua doce voz tocando nossos ouvidos. Vem, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ver com os nossos olhos da alma tudo aquilo que o Senhor deseja transmitir para nós e enxergar os teus prodígios, milagres e sinais. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar o nosso nariz para que possamos ser inspirados pelo teu ar, inspirados pelo perfume do Santo Evangelho. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nossos lábios para que possamos bem proclamar, para que possamos ter coragem de anunciar, coragem de pregar a tua doce palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nossas mentes para que sejamos iluminados e tenhamos conhecimento, sabedoria, entendimento e todos os dons mentais que nos são necessários para compreender tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer. Vem, Espírito Santo de Deus, toque nossos corações, nós precisamos ser inflamados pelo Teu poder, inflamados pelo Teu fogo, inflamados pelo Teu amor. Vem, Espírito Santo de Deus, e aflora Teus dons em nossas almas para que sejamos totalmente guiados por Ti e façamos tudo aquilo que o Senhor desejar, façamos tudo aquilo que o Senhor quiser em nossas vidas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Primeira leitura dessa terceira semana da Quaresma que está se encerrando neste dia de sábado. Continuaremos então com Oséias no capítulo 6. Na profecia de Oséias vai dizer: Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida, e ao terceiro há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós, como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial: Eu quis a misericórdia e não o sacrifício. Eu quis a misericórdia e não o sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitas. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezes um coração arrependido. Seja benigno com Sião por vossa graça. Reconstrua Jerusalém e os seus muros. Aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis a misericórdia e não os sacrifícios. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda.
O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez convidados para um ato de verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento. O ato penitencial é mais uma vez, o salmo responsorial é mais uma vez o meu salmo favorito, o Salmo 50, o Salmo de misericórdia, o Miserere de Davi, onde ele clama aos céus, clama a Deus pedindo misericórdia, clama a Deus que possa realmente ajudá-lo diante de todo e qualquer tipo de situação. Ajude, meu Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim, perdoe as minhas faltas, perdoe meus pecados. É um convite, mais uma vez, que o Senhor nos faz. Mas hoje, não somente isso, o Senhor, através do seu Evangelho, através da primeira leitura, o Senhor, Deus, vem falar conosco sobre algo muito importante. Relembrar que muito mais importante que os sacrifícios, muito mais importante do que os holocaustos, muito mais importante do que as oferendas, muito mais importante do que o dízimo, antes de qualquer coisa, nada vai adiantar você fazer tudo isso se o teu coração não tem misericórdia, se o teu coração não está arrependido, se o teu coração não é convertido de fato e não ama a Deus acima de todas as coisas. Isso precisa estar em nossas mentes, Senhor. Isso precisa estar em nossas mentes, meus irmãos e irmãs, porque no fim das contas, quantas e quantas vezes nós somos esses que nos preocupamos muito mais em fazer coisas materiais, em dar coisas materiais, e às vezes esquecemos que, antes de qualquer coisa, Deus quer os nossos corações. Ele quer corações arrependidos, Ele quer corações convertidos, Ele deseja realmente nosso coração contrito. O sacrifício de um coração penitente, um coração arrependido, é o que de fato faz com que o coração de Deus se alegre acima de qualquer coisa, porque Ele não precisa dos bens materiais, Ele quer a nós, Ele quer os nossos corações acima de tudo. Meu sacrifício é minha alma penitente, não despreze um coração arrependido, é o que diz Davi nesse salmo. E aí nós vamos começar a entender de fato as leituras de hoje. Na primeira leitura, em especial, onde Deus ele pede para o profeta Oséias proclamar que todos se voltem para o Senhor, que todos se voltem para o Senhor, que todos retornem para a casa do Pai, que todos possam parar o que vocês estão fazendo, parem o que vocês estão fazendo e olhem para Deus agora. Volte o teu olhar para Deus, volte o teu olhar para o Senhor, contemple o Senhor que está te esperando e você está rejeitando o teu Deus. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos feriu, ele falou coisas que não gostamos, ele disse verdades que nos doem. Ele nos feriu, mas Ele vai nos tratar, Ele vai nos curar, Ele vai cuidar de nós. Ele nos machucou de alguma maneira porque feriu o nosso ego quando falou as verdades que nós não queríamos ouvir, mas Ele há de nos curar se nós nos voltarmos para Ele. Essa palavra, esse versículo primeiro do versículo 6 é algo forte, irmão, minha irmã, porque quando Deus ele proclama através do profeta Oséias essas palavras, ele está falando para um povo que é cheio de idolatrias, cheio de vícios, que não quer se converter, que nem sequer entra no templo, que não quer parar para rezar, que já está se perdendo dos seus costumes religiosos, está se voltando inclusive para falsos deuses. Está falando para o povo onde Oséias vivia, naquele ambiente e região onde Oséias experimentava, né, o seu dia a dia, tinha seu dia a dia comum. Mas ali está o profeta levantando a voz e falando em nome de Deus, falando através daquilo que as palavras de Deus queriam ser proclamadas. Ele nos feriu e há de tratar-nos, Ele nos machucou e há de curar-nos, meu irmão, minha irmã. Talvez você não goste de verdades que precisam ser ditas,
Talvez você não queira abrir seu coração, esteja endurecido, mas Deus está falando uma verdade. Quantas e quantas vezes nós somos esses que não queremos ouvir uma palavra amiga, não queremos escutar as verdades do Senhor, não queremos escutar coisas que estamos fazendo de errado, porque não queremos ser corrigidos. E aí, por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso ego inflado, somos machucados. Não pode dizer nada que você já fica com o coração duro, não pode dizer nada que você já tem a cabeça dura, não pode dizer nada que você se estressa, não pode dizer nada que você fica chateado, não pode dizer a verdade porque você não tem maturidade suficiente para aceitar o que está sendo dito. Mas Deus precisa dizer porque Ele é Pai. Ele nos feriu de alguma maneira para que possamos dar uma certa abertura, porque Ele tem o poder para curar, para tratar as feridas. Se Ele feriu, é porque Ele queria uma fenda nos nossos corações, Ele queria uma abertura nos nossos corações, para que nós possamos entender que antes dos nossos corações estarem feridos, o coração dele foi ferido todas as vezes que nós nos afastamos e rejeitamos a presença dele. Então Ele nos feriu, Ele nos machucou, porque só Ele tem o poder necessário para tratar essas feridas e nos curar espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Somente Ele. Então tudo que Ele espera de nós é que nós possamos nos voltar para Ele, ao invés de nos afastarmos. E olha só que força, né? Que profecia maravilhosa que é do versículo 1, especialmente falando do primeiro dia, da paixão de Cristo, de fato. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Com as palavras, Jesus feriu tantos e tantos egos ali no meio dos fariseus, dos mestres da lei, e morreu transpassado, morreu preso naquela cruz. Ele nos machucou e há de curar-nos. Mas o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que morreu naquela cruz, foi ferido, foi massacrado, que derramou sangue e água, o mesmo Deus, Ele é capaz de fazer o possível e o impossível. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele ressuscitou, Ele é Cristo, o Messias. E aí olha só, o versículo 2. Em 2 dias Ele voltará à vida, Ele nos dará a vida. Em 2 dias, no segundo dia, Ele vai nos dar a vida, ou seja, Ele vai preparar a nossa vida para o que há de vir. Ele vai nos fazer esperar, Ele vai nos fazer refletir sobre a nossa própria vida. Depois que somos feridos, refletimos sobre aquilo que fizemos. Depois que somos machucados, refletimos aquilo que fizemos. Depois que nós de alguma maneira machucamos o coração de Deus, agora nós precisamos refletir sobre tudo o que estamos fazendo para que possa chegar ao terceiro dia. E no terceiro dia, diz o profeta Oséias, Ele há de nos restaurar e viveremos em sua presença. Bendito seja Deus. No terceiro dia, com a ressurreição, Ele há de nos restaurar e viveremos em sua presença. E é preciso que nós possamos realmente segui-lo, é preciso que nós possamos realmente confiar em tudo isso, como vai dizer o versículo 3. Essas são as palavras de Deus proclamadas pelo profeta Oséias, e Deus ainda completa essas mesmas palavras dizendo: certa como a aurora é a vinda do Senhor, Ele virá até nós, como as primeiras chuvas, como o início da manhã, como o início das colheitas, das chuvas que molham os campos, como as chuvas tardias que regam o solo no fim do dia. Ele virá, temos certeza disso, Ele virá. E aí o versículo 4 já é Deus falando diretamente para o profeta Oséias. Oséias não está proclamando mais, mas ele está ouvindo Deus falar. E olha só a tristeza de Deus por saber que nós estamos longe dele. Como eu vou tratar você, Efraim? Como eu vou tratar você, Judá, se você não envia, se você não mostra o teu coração para mim, se você não apresenta teu coração para mim? Como eu vou tratar tuas feridas? Como eu vou cuidar da tua alma? Como eu vou fazer isso se você não se volta para mim? O vosso amor é como nuvem pela manhã. Olha só que comparação maravilhosa. O vosso amor é como nuvem pela manhã. O teu amor, o meu amor é como as nuvens, é como névoa pela manhã, se dissipa com o nascer do sol.
É como orvalho que cedo se desfaz. Aquela gotinha úmida, aquela umidade que fica acumulada na folha das árvores, que logo pela manhã se desfaz quando vem o calor. Nosso amor é como nuvem, como névoa, rapidamente se desfaz, como fumaça que não pode ser, não é nem palpável, não dá para sentir uma consistência. É disso que Deus está falando. Que até certo ponto nosso amor humano não tem peso, não é tangível. Não dá para ter certeza o quanto ama, o quanto não ama. Por quê? Porque a todo instante nós dizemos que amamos e nós estamos nos afastando do Senhor. Dizemos que amamos e ferimos o coração de Deus. Dizemos que amamos e pecamos. Dizemos que amamos e nos afastamos. Dizemos que amamos e rejeitamos o Senhor. Dizemos que amamos, mas temos preguiça de falar com Ele. Dizemos que amamos, mas nós não rezamos. Dizemos que amamos, mas nós não abrimos na Bíblia. Dizemos que amamos, mas não provamos esse amor. É só você voltar, meditação de ontem, meditação de anteontem, falamos sobre isso. Comentamos, meditamos sobre isso aqui. E aí vem Deus falando para o profeta Oséias, mostrando sua tristeza, versículo 5, eu os desbastei por meio dos profetas, eu falei com a voz dos profetas e não ouviram. Eu disse que bastava, já não adianta mais. Eu falei. Deus está dizendo, não adiantou falar. Tantos profetas não adiantaram para convencer vocês. Tantos profetas não adiantaram para fazer vocês pararem de pecar. Eu arrasei vocês com cada uma de minhas palavras. Feri o ego de vocês para que vocês parassem com essa cabeça dura, para que vocês parassem com esse coração de pedra. Mas, como a luz, expandem-se os meus juízos. Expande-se a minha justiça. A partir de agora, eu quero que a minha justiça se estenda sobre a terra, é o que Deus está dizendo. E aí no versículo 6, ele vai nos dizer justamente aquele versículo que já está sendo propagado tantas e tantas vezes, né? Nós falamos ele com frequência, mas nós não entendemos o contexto. Nós falamos, né? Eu quero o amor, não os sacrifícios. Quero o conhecimento de Deus. Quero o conhecimento divino e não os holocaustos. Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios. E aí o que nós fazemos? Nós focamos somente nessa parte, porque Deus, ele só vai nos dar a misericórdia, mas nós esquecemos que antes da misericórdia, antes dos sacrifícios, Deus está dizendo que Ele quer os nossos corações, que Ele quer que nós nos voltemos para Ele. Ele quer a misericórdia sim, meu irmão, minha irmã. Ele prefere misericórdia em relação aos sacrifícios, sim. Mas Ele precisa que você, antes de qualquer coisa, volte teu coração para Ele. Volte teu coração para Ele. E aí vem justamente o Evangelho nos mostrar isso, nos confirmar isso, quando Jesus, naquela parábola, uma adaptação também, até certo ponto, Lucas ele escreve colocando o pingo nos is, digamos assim. Lucas ele escreve falando justamente com todas as letras, né? Ele não diz o publicano e o fariseu. Ele não diz publicano e mestre da lei. Ele fala fariseu e cobrador de impostos. Exatamente os dois que mais, de certa maneira, as duas funções, os dois ofícios que mais machucavam o coração do povo de Israel naquela época. Cobradores de impostos que aumentavam a todo instante os impostos, como a palavra diz, aumentavam os impostos e aumentavam as dívidas da população. E os fariseus que, entre outras palavras, enganavam através da fé, eram hipócritas através da fé. E a prova disso, São Lucas vai nos mostrar nas palavras do Senhor. O fariseu estava de pé ali em cima do altar, rezando no seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço. Ó Deus, eu não sou como os outros homens, os ladrões, os desonestos, os adúlteros. Olha só, ele tem a coragem de falar algo assim. E ainda fala, não sou nem como este cobrador de impostos, apontando o dedo. Eu jejuo, bonitinho, 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo, tudo certinho, de toda a minha renda. Mas Jesus vem para nos mostrar que antes de qualquer dízimo, antes de qualquer jejum, antes de qualquer palavra que possamos dizer em oração, qualquer expressão bonita que possamos falar nas nossas orações, antes de qualquer coisa,
Ele quer os nossos corações. Ele quer os nossos corações convertidos, contritos, cheios de arrependimento verdadeiro. Versículo 13. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, não se aproximava do altar, não se aproximava do pote das oferendas, não. Ele batia no peito dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E é por isso que Lucas é chamado de o evangelista da misericórdia. Eu vos digo, versículo 14, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será exaltado. Aquele que se prostra, aquele que adora, aquele que se ajoelha, aquele que se coloca quebrado diante do Senhor para mostrar que realmente está arrependido de todos os seus pecados e não quer levar uma vida qualquer, não quer levar uma vida do mesmo jeito, não quer levar uma vida comum, quer levar uma vida extraordinária e santa, este será elevado quando se humilhar. Mas aquele que quer ficar se exaltando e quer mostrar para Deus e para o mundo que é o bonzão, quer engrandecer o próprio ego, quer simplesmente inflar-se, exaltar-se, colocar acima de todos, não, este será humilhado, porque não teve humildade, porque não admite que o verdadeiro amor a Deus provém da misericórdia, provém do arrependimento. E Deus fica muito mais feliz com um pecador que se converte do que com 1000 justos que não precisam de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima e o seu paizinho São José. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e o bom Deus permaneça em vossos corações, meus irmãos e irmãs. Compartilhe essa palavra com outros que também necessitam ouvir mais da palavra de Deus e precisam conhecer da misericórdia do Senhor. E até o próximo momento de meditação.